Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Eu tenho uma pergunta para você. A cidade que é sua, onde você tem vizinho, tem parente, tem namorado, no Dia dos Namorados, um grande abraço para todo mundo que fala com o coração. Mas a grande pergunta, você gosta dessa sua cidade? A resposta fica subordinada a uma análise de centenas de fotografias das cidades brasileiras, onde se percebe cristalinamente que Araraquara tem alguns problemas pontuais. Mas, no geral, vai muito bem. Trata-se de uma cidade ótima para se morar. Quem chega para se integrar à comunidade, viver nesta terra do sol, aprova a qualidade de vida. Está começando Protagonista da História, edição 133. Professora Ana Maria Logatti Tosito, psicóloga, fala sobre temas importantes e comuns nas famílias de todo mundo. O outro cria problema para mim? Não. Os maiores problemas é nós mesmos que criamos, entendeu? Se eu lido bem com as questões, eu tenho menos problemas. Rubens Tosito Júnior, o marido da nossa protagonista e pai de duas lindas filhas, ainda com a experiência de presidir por vários anos o Clube Náutico Araraquara, com ações de excelência, também em sua construtora e loja de materiais para construção, ele recebe a nossa homenagem. À medida que vai passando o tempo, ele vem se modernizando, se adequando e dessa forma o clube conseguiu chegar hoje atualizado, moderno, com um sistema de gestão altamente profissionalizado. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Chico Negro, Roberto Massafera, Edna Martins, Coca Ferraz estiveram conosco no último programa, cheio de mensagem cívica e prestação de serviço à região de Araraquara. 20 dias depois veio a notícia nos jornais que foi prorrogado os impostos. Joga tudo junto, né, a seleção brasileira. Então aqui em Araraquara, a gente tem cada um seu time, cada um seu partido, mas a nossa seleção está acima de tudo. E por isso que a seleção regional de Araraquara funciona. Há bem pouco tempo, um homem que agredia uma mulher tinha que pagar uma cesta básica. E voltava para casa e dizia, olha, foi isso que aconteceu comigo só. Não queremos fazer famílias sofrerem, não queremos ver as pessoas, interromperem a sua vida, muito jovens, em acidentes de trânsito. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. No canto direito da sua tela, a presença do diretor da Escola Técnica de Agrimensura e Eletrotécnica, o médico humanista, o grande amigo Francisco Logatti. Como profissional da medicina, era só pedir. Francisco Logatti não sabia dizer não. Uma presença amiga, solidária, que deixou muitos fatos importantes na história dele com a história da cidade. Uma baita lacuna se formou no momento em que ele foi para o segundo estágio de vida. Professora Ana Maria Logatti Tosito, como foi o seu papel de filha de um médico querido como Dr. Francisco Logatti? Olha, Polese, meu pai ele sempre foi um exemplo para mim, né? Eu desde criança sempre acompanhei ele nas comemorações que ele participava, ele sempre foi em inaugurações de CR na época, ele era o médico, né, das creches que tinham, dos postos, né? Ele esteve sempre ligado
a área de saúde pública. Então eu sempre acompanhei meu pai em inaugurações, em formaturas. Então eu sempre tive ele assim como um exemplo, não só como um profissional do nível que ele foi, né? Um médico que sempre acho que exerceu realmente a medicina como um sacerdócio, né? Ele foi um homem, um médico muito bom, mas não só, uma pessoa também, né? Muito boa, que sempre enxergou o outro, né? Não só apenas como alguém doente, mas como uma pessoa, né? Uma pessoa como um todo. Então o meu pai, eu tenho a imagem dele, eu tenho assim a figura dele internalizada como um exemplo para mim. Hoje, como psicóloga, né? Eu também procuro seguir o exemplo dele, exercendo a minha profissão da forma humana que ele exerceu. Então, para mim, ele foi e ele é sempre e sempre será um exemplo. As mais da semana. O prefeito Marcelo Barbieri, presidente da Federação Paulista de Ciclismo, domingo na Via Expressa inauguraram ciclofaixa para se pedalar com segurança pela Via Expressa. O prefeito Marcelo, Zi Barbieri, Lu Alckmin, Edna Martins e José Carlos Porsani descerraram a placa de inauguração do Polo Regional para Construção Civil. A diretora do Colégio Progresso, coordenadores, professores e colaboradores, todos unidos, estão festejando 90 anos da escola. Parabéns à grande família Progresso. Estamos comemorando os 90 anos do colégio. Tivemos a festa de aniversário, onde pudemos cortar um bolo delicioso, toda a família junto, neste momento de integração, de alegria, em comemoração aos 90 anos do colégio. Eu queria perguntar para a nossa protagonista, a professora Ana Maria Logatti Tosito, como desenrolou os seus estudos? Do pré até a 8ª série, que hoje é 9º ano, né? Aqui no Antônio J. de Carvalho, Anjoca, que não sei se eles falam Anjoca ainda, né? Estudei lá. O colegial, que é o ensino médio atual, eu fiz no Colégio Progresso, e a faculdade eu fiz na USP de Ribeirão Preto. Então eu morei fora, 5 anos, eu morei em Ribeirão Preto, e depois voltei para cá, trabalhei 12 anos na Unesp, como psicóloga de um centro de pesquisa, e estou na Uniara desde 2000. Eu sempre fui psicóloga clínica, né? Então eu sempre atendi em consultório particular, eu comecei atendendo crianças, depois comecei a atender adolescente, adulto, hoje eu atendo todas as faixas etárias e trabalho também com orientação profissional. A minha atuação, ela tem essa parte do consultório e eu trabalho também como professora, né? Eu dou aula de psicologia nos cursos da área da saúde, né? Aqui na Uniara, então eu dou aula no curso de medicina, no curso de biomedicina, fisioterapia e nutrição. Olhando para o mundo, chega-se à conclusão que nunca se precisou tanto de psicologia como hoje em dia. O ser humano anda frustrado, estressado, inseguro, certo, professora? Eu vejo por dois lados aí. Eu acho que isso que você está dizendo realmente ocorre, né? Hoje nós temos um tipo aí de vida, né, que acaba levando a alguns problemas e as pessoas acabam se estressando mais, ficando mais ansiosas, mais angustiadas e buscando, né, o recurso que a psicologia oferece, que são os atendimentos, né, que é a psicoterapia, ou um aconselhamento, ou uma psicoterapia breve, ou então casais que buscam, né, uma terapia de casal, ou até famílias inteiras que buscam a terapia familiar. Agora, isso eu acho assim que é positivo no sentido de que hoje as pessoas têm problemas e esse tabu de buscar o atendimento psicológico, sempre houve um tabu muito grande. As pessoas tinham um certo preconceito. Ai, mas eu vou ao psicólogo, como que é isso? Ai, mas eu não sou louco, né? O que eu vou fazer no psicólogo? E se eu admitir que eu vou,
né? É porque eu estou admitindo que eu sou uma pessoa louca. Na verdade, não é nada disso. E hoje as pessoas estão entendendo. Você vai a um psicólogo como você vai a um dentista, como você vai ao médico, como você vai a um fisioterapeuta ou um nutricionista. Quer dizer, se você tem algo que te incomoda e você não consegue tratar dessa questão sozinho, você vai buscar um profissional que vai ajudá-lo nessa empreitada aí, né, de aprender a lidar melhor com as suas próprias emoções e com isso aprender, né, viver melhor com o outro, compreender melhor o outro. Que o X, né, da questão, os maiores problemas que nós temos é nisso, né? Nós temos dificuldades em nos relacionarmos. E, na verdade, essa dificuldade, ela advém do quê? O outro cria problema para mim? Não. Os maiores problemas é nós mesmos que criamos, entendeu? Se eu lido bem com as questões, eu tenho menos problemas. Então, eu acho que hoje as pessoas estão entendendo isso. Agora, eu não acredito, Polese, que antigamente as pessoas tinham menos problemas do que nós. Tinham sim. Tanto é que as pessoas, elas adoeciam de uma forma diferente em termos de saúde mental. Mas havia o agravante de não se ter os recursos que se tem hoje, né? Ah, mas a psicologia, ela existia há 30 anos atrás? Tinha o atendimento? Tinha. Mas as pessoas, elas relutavam muito em buscar. Ou quando buscavam muito tarde. E aí a coisa poderia desandar e uma coisa que era um problema poderia virar um transtorno ou uma doença. A psicóloga Ana Maria Logatti Tosito, no próximo bloco, vai falar sobre casamento. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. As mais da semana. Firjan, Índice de Desenvolvimento, mede crescimento de Araraquara no segmento saúde e educação. Houve uma evolução. Restaurante popular ensina receita com milho verde, inclusive para os assentados. O vereador Tenente Santana alerta para o risco de porcos no perímetro urbano. Quando você espirrar num ambiente fechado, não deixe os vírus se espalhar. A gripe pode ser evitada com uma higiene sanitária. Virada Cultural teve público acima de 25 mil pessoas em Araraquara para atrações populares e eruditas. Angélica Bombarda, artista plástica consagrada, festejada, principalmente com as criações na argila. Ela está abrindo inscrições para um curso que faz muito bem para o espírito. Estresse, chuta para lá. Ana Maria é casada com o empresário da construção, Rubens Tosito Júnior. A psicologia faz bem à união das pessoas, professora? O que mais interfere, não só na minha escolha, como em qualquer escolha, quando você escolhe um parceiro ou uma parceira, é a sua própria história de vida, né? Então, eu acho que aí, no caso, o modelo masculino, né, que a mulher tem na sua vida, eu acho que isso interfere quando você vai escolher um parceiro. Então, eu acho que eu fui muito feliz nesse sentido, porque eu tive um pai maravilhoso, que sempre foi um modelo para mim, e eu escolhi um homem maravilhoso, porque existe uma semelhança muito grande entre o meu marido e o meu pai, né? O meu pai foi um homem muito dedicado, muito trabalhador, sério, né? Que teve um destaque profissional muito grande, reconhecido na cidade, e o meu marido também, porque o meu marido é um homem muito sério, ele é um empreendedor, uma pessoa muito competente em tudo aquilo que ela faz. Isso interferiu, né? E as características dele, claro que interferiram também. Junho é o mês dos namorados, né? Então a gente, quando conhece uma pessoa, a gente se apaixona pela pessoa, né? Mas a gente não fica apaixonado o resto da vida. A gente, a partir de uma paixão, ou ela acaba, e aí tem um tempo X de duração, ou aquilo vai se transformando.
Então, eu acho que quando você fica com uma pessoa por bastante tempo, é porque você aprende a amar a pessoa. É uma interação, né? É uma interação, então é uma identificação que você tem, é uma parceria, é um companheirismo, é a confiança, você ser bem tratada, é você ser amada, e você também tratar a pessoa de uma forma amorosa, né? No transcorrer aí dos anos a gente vive alguns momentos de paixão, outros não, mas eu acho que o amor fica. Para as mães e pais, não existe manual de procedimentos, infelizmente. Tem que aprender no dia a dia. É verdade, eu acho que o casamento, assim como a gente não tem manual nem para casamento e nem para ser mãe, né? Porque eu penso assim, hoje eu acho que o meu casamento ele é muito mais gostoso do que quando logo que eu casei. Por quê? Todo mundo quando casa tem um período de adaptação, né? Então até você se adaptar, né, às coisas, mesmo que você namore muito tempo, as pessoas morar junto é diferente de você namorar. Então, depois de um tempo, as coisas estão tão assim bem linkadas, né? E a relação fica muito mais gostosa. E acho que com o filho também é assim. Quando você tem um filho, você é tão inexperiente, você é tão assim imatura para algumas coisas, que você acaba fazendo um monte de besteira, depois você conserta e tal. E eu fico pensando, se hoje eu fosse ter um filho, né? Eu tiraria de letra coisas que quando eu tive muita dificuldade. É a vida, não tem jeito. Infelizmente não vem com manual. Rubinho Tozito Júnior, quando presidente do Clube Náutico, concedeu uma entrevista ao nosso programa. Nós vamos ouvi-lo um pouquinho em homenagem ao seu trabalho em Araraquara, no Náutico, na construção e também por fazer parte desta família maravilhosa, onde tem como pilar também a Ana Maria. É um clube que cresceu de forma ordenada, mas que houve um planejamento ao longo de todo esse período. E isso é o resultado que nós estamos vendo hoje com o Clube Náutico. O clube apresenta uma área de 274 alqueires. Nós temos ali uma represa que encerra 44 alqueires. Nós temos também uma área com a mata preservada. É uma área de cerrado que hoje não existe no estado de São Paulo, uma área como a nossa, com 157 alqueires. Além de todos os equipamentos de lazer. Então, o clube ele é considerado um dos maiores clubes da América Latina. Mas o segredo disso tudo eu acho que o clube está calcado em valores que vêm lá do passado. E que o clube, à medida que vai passando o tempo, ele vem se modernizando, se adequando, e dessa forma o clube conseguiu chegar hoje atualizado, moderno, com um sistema de gestão altamente profissionalizado, e o que propicia isso que nós estamos vendo essa maravilha, essa beleza, essa qualidade de lazer que o clube oferece. E eu acredito que um dos grandes diferenciais do clube, talvez a diferença que faz a diferença, é esse ambiente fraternal, é a presença da família. É um clube que nós observamos lá que é um clube familiar. Eu penso que o Clube Náutico ele avança e avança para um futuro sustentável. Ana Maria Logatti Tozito, eu queria perguntar sobre a adolescência que está sendo estendida, está se ampliando, fala-se inclusive na geração canguru, está lá com o papai, com a mamãe. Qual a sua opinião profissional? Na psicologia, costuma-se falar em termos cronológicos, a questão da idade, que a adolescência, ela vai mais ou menos dos 13, 14 anos até aos 18, 20 anos. Mas tem autores já falando, isso já há algum tempo, em que a adolescência vai até os 30 anos. Não são todos, tá? A maioria ainda fecha aos 20 anos. O que nós observamos aí é que o adolescente ele está mais acomodado em casa, entendeu? Como ele tem mais liberdade dentro de casa hoje do que, por exemplo, há 30 anos atrás, para ele está muito cômodo.
prefiro que ele esteja com a namorada aqui em casa, tá? Do que correndo riscos fora. Mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que também tem a questão profissional, né? A pessoa se forma, né? A graduação ela faz, aí ela quer fazer umas especializações e tal, ela não começa a ganhar dinheiro diretamente. Tem muitas pessoas que ainda continuam investindo na profissão. E aí o estar em casa, em termos econômicos, também acaba ajudando. Eu acredito que também existam outras questões que envolvem até dificuldades de se desvincular da família de origem. Porque o que é o natural? O natural é que você crie uma família. Ou, se você não vai optar em ter uma família, mas que você tenha uma certa independência da sua família de origem. E parece que isso é uma coisa que para algumas pessoas é um pouco difícil. Vamos perguntar para a nossa psicóloga Ana Maria. Fala-se em escola moderna porque os pais têm pouco tempo para educar e acabam oferecendo a grande chance para a própria escola. Certo ou errado, não tem juízo de valor nesse momento. Mas o que seria esta escola moderna? Olha, eu acho que hoje a escola, como mudou, vem mudando muito, né, a questão do papel da família, né, as crianças estão diferentes, os adolescentes estão diferentes, né, a mulher saiu de casa, ela está trabalhando fora, então ela não tem mais aquele tempo para se dedicar aos filhos como ela tinha antigamente, né? Então eu acho que a escola hoje, ela não deve se preocupar só em transmitir conteúdo. Uma boa escola, eu acho que é aquela escola que transmite aquele conteúdo básico que ela tem que transmitir mesmo, mas ela não precisa sobrecarregar. Eu acho que a boa escola é aquela que também se compromete com o processo educacional da criança e do adolescente, e faz isso em parceria com a família. Eu não acho que é na escola que você é educado, eu acho que a tua educação ainda vem de casa e tem que vir de casa sim. Mas a escola hoje, eu acho que ela tem que estar, eu acho que tem algumas escolas que estão fazendo isso, ela tem que estar aberta, né, junto com a família, ajudar, né, nesse processo de desenvolvimento da criança e do adolescente em termos de aquisição de valores, né, de postura. Mais fatos da semana e a nossa protagonista vai falar sobre a família, com experiência didática e resultante do seu consultório. As mais da semana. O vereador Gediek participa do curso de capacitação para interlocutores do programa Verde Azul. O vereador Vital busca apoio dos servidores municipais para afugentar pombos do parque infantil. A Praça Iscalamandré Sobrinho, de frente à Arena da Fonte, vai receber aparelhos de musculação para pessoas portadoras de deficiência. A professora Ana Maria Logatti Tosito é nossa protagonista nesta semana, pela TV Ara, pela NET e no site do JA. Então nós vamos lhe perguntar, professora, assuntos ligados à sua profissão. E nesta ótica, o que é família? A família, ela é um grupo de pessoas que tem laços sanguíneos, né? São ligadas por laços sanguíneos e afetivos, né? Aonde existe um pai e uma mãe que são responsáveis pelos filhos e que têm o compromisso de educar. Educar, o que seria educar? Está relacionado à transmissão de valores, né? A questão do afeto, né? Na família que você aprende sobre como amar, né? Como se amar, como amar as pessoas, e aí pensar no amor das diversas formas, né? O amor entre parceiros, o amor entre amigos, né? Então, o amor pelas pessoas com que você convive no trabalho, o respeito. Por exemplo, o fato de um casal ser separado não significa que a família é desestruturada.
tá? Se o pai e a mãe, eles se separaram como casal, mas eles continuam assumindo o seu papel de pais, e aí, quando precisa ser casal porque tem filho, porque a partir do momento que você tem filho, você nunca vai poder se desligar daquela pessoa que foi seu parceiro, porque você tem um compromisso com seus filhos. Então, quando isso ocorre, as coisas caminham bem. Então, a gente não pode dizer, por exemplo, que o divórcio em si é o grande causador do problema. A questão é a forma como os adultos lidam com isso. Quando eles se separam, tem muitos, né, e aí vem os problemas, que se desvinculam dos filhos ou que a qualidade da relação cai, né? E aí vem os problemas. A escola, ela pode ajudar em parte. Ela pode, por exemplo, estar acompanhando essa criança na escola, vendo se essa criança está tendo rendimento, está chamando os responsáveis, dá um suporte, né? Mas a escola, não é papel da escola assumir coisas da família. A família ainda é o centro. Marido e mulher, quando separados, podem viver momento de saia justa. Por exemplo, numa festa escolar, principalmente quando um dos cônjuges vai acompanhado da companheira ou do companheiro. Seria melhor evitar esse constrangimento, professora? Se é uma festa de escola, é uma festa do filho, eu acho que, no mínimo, o filho tem que ser consultado sobre como ele quer que isso seja, né? Então, se para ele tem uma relação boa com a madrasta ou com o padrasto, e ele é consultado, olha, eu estou pensando, né, tua mãe vai, eu gostaria de levar a minha atual mulher, a tua mãe gostaria de levar o atual marido, o que você acha disso? Se para a criança, se para o adolescente, for tudo bem, tudo bem. Agora, eu acho que quem tem que ser consultado é o interessado, que é, no caso, a criança ou o adolescente. Se ele diz, não, essa festa eu queria que fosse só nossa, né? Eu acho que ele tem que ser respeitado. Agora, o que acontece é que, quando as pessoas se separam, a maioria das separações, elas não são amistosas, elas não são pensadas, refletidas, tal. Até porque, se as pessoas pensarem bem, né, ninguém fica se separando tanto quanto está se separando. Porque, sabe, Polésio, eu tenho lido muito na imprensa, assim, revistas, jornais, tal, não de Araraquara aqui, mas de uma forma geral. O divórcio, ele tem sido colocado de uma forma, assim, um pouco equivocada. Na primeira briguinha, vamos separar. Na minha forma de ver, eles estão colocando assim, como antigamente existia um preconceito, né? Ninguém se divorciava, ninguém se separava, porque isso era muito feio. Hoje parece que é bonito, né? Então, não deu certo, vamos separar. Então a gente conversa com casais que estão à beira do casamento, né? E eles falam assim, eu vou casar, mas também se não der certo. Não, quer dizer, é uma falta de compromisso. As pessoas isso está virando assim, então, de um extremo nós estamos indo para outro extremo. E, na verdade, o divórcio para os filhos, isso são pesquisas que mostram. Ele é fator de risco para a saúde mental da criança, do adolescente e do adulto. E do adulto também. As mais da semana. Dia do Brincar no Parque Infantil teve muito autorretrato. Até Marcelo Barbieri foi incluído numa selfie. Neste final de semana, no Parque Pinheirinho, a Liga Araraquarense de Pilotos realiza a terceira etapa da SP Open Kart e Moto 2014. Marcelo Cabrini, da Uniara, conquista segundo lugar no circuito Longevidade de Campinas. Mais um troféu para sua
ampla prateleira. Professora Ana Maria Logatti Tosito, psicóloga, muito obrigado pela aula de vida que foi oferecida na edição de hoje. E se tiver algo para acrescentar, estamos às ordens. Olha, Polese, eu agradeço muito a essa oportunidade de estar falando aqui com vocês, em especial com você, que é uma pessoa muito querida, e é sempre um prazer poder estar contribuindo aí com alguma coisa que eu possa estar trazendo, e eu me coloco à disposição de vocês quando quiserem, né? E sempre vai ser um grande prazer. A nossa protagonista, Ana Maria Logatti Tosito, ela está assinando no quadro especial dos protagonistas da história, aqueles que se destacam na nossa querida Morada do Sol. Ana Maria, com a presença do empresário preparadíssimo, bastante querido, Rubens Tosito Júnior, e muito obrigado especialíssimo ao Senhor dos Senhores, a nossa razão de viver. Muito obrigado ao gestor da TV Ara, Robertinho Montoro, e a sua equipe que oferece esse trabalho excelente de logística para o nosso protagonista da história. Obrigado a você, telespectador, a você, telespectadora, e até a próxima semana, se Deus quiser.